Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal do curso FIC no YouTube. Meu nome é Victor, sou professor de Linguagens e de Filosofia aqui no FIC e eu estou resolvendo com vocês aqui algumas questões da prova, do primeiro dia de prova do Enem 2025. Hoje nós vamos começar com uma questão de filosofia que trouxe um texto de Clarice Lispector, e o comando fala assim: a reflexão contida no texto faz referência aos pressupostos de uma doutrina ética representada pela. Nessa questão, nós temos um texto de Clarice Lispector, é um texto literário, e a questão quer que a gente reconheça, identifique nesse texto literário alguma corrente ética da filosofia. As correntes, as doutrinas éticas na filosofia indicam como é que o ser humano deve se portar, deve se comportar, deve conduzir o seu comportamento, os seus valores, a sua prática. E vamos precisar, nessa questão, conhecer os conceitos que aparecem nos itens, porque conhecendo os conceitos dos itens, a gente vai conseguir identificar um desses conceitos, uma dessas correntes no texto. Então, primeiro vamos nos ambientar o que é que o texto traz. Um nome, o que eu queria ter sido. Um nome para o que sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora, quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Grifei isso. Isso desde pequeno eu quis, porque foi o destino me levando a escrever o que já escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha. Em pequena, minha família, por brincadeira, chamava-me de a protetora dos animais, porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la. Também grifo isso. E eu sentia o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas. Vocês veem que eu grifei algumas frases no texto, porque essas frases são mais reveladoras do comportamento dessa narradora do texto. Lutar pelo bem dos outros. Essa disposição dessa narradora em se colocar no lugar dos outros. Basta acusar uma pessoa para que a narradora queira defendê-la, queira compreender e se colocar no lugar dessa pessoa. Então a gente precisa agora identificar alguma das correntes éticas dos itens nesse texto. Essa postura dessa narradora de lutar pelo bem dos outros, de defender o outro e de se colocar de maneira solidária diante das injustiças que as outras pessoas, principalmente as menos privilegiadas, estão passando. Essa postura seria mais relacionada com o que o item A traz, estado eudaimônico, item B, referencial hedonista, item C, pensamento altruísta, item D, movimento antiespecista, item E, comportamento pragmático. Nós temos 5 posturas, 5 posicionamentos éticos aí nos itens. O item A traz a eudaimonia, o item B traz o hedonismo, o item C, o altruísmo, o item D, o antiespecismo e o item E, o pragmatismo. Então, só nos colocando primeiro nesses conceitos para a gente absorver que eudaimonia, no item A, é uma palavra que vem do grego que significa felicidade. Então, a busca da eudaimonia é a busca da felicidade. Item B, hedonismo, é a doutrina ética que diz respeito à busca do prazer. Tudo que me traz prazer, eu busco, e o que me traz dor, sofrimento, eu evito. É uma postura hedonista. A palavra-chave para eudaimonia é felicidade. A palavra-chave para hedonismo é prazer. O item C fala altruísmo, pensamento altruísta. Altruísmo
é quando eu priorizo e foco no bem-estar dos outros, das outras pessoas. Isso é ter o posicionamento, o pensamento altruísta. O item B traz o antiespecismo. O antiespecismo, a ideia-chave é igualdade entre todas as espécies. Então, o ser humano, no antiespecismo, não discrimina as outras espécies animais, não se coloca como superior às outras espécies animais, porque o antiespecismo entende que todos os seres sencientes, seres que têm sensações, são iguais, independentemente de pertencer à espécie humana ou não. Então, gato, cachorro, boi, todo ser senciente em pleno pé de igualdade com o ser humano. Isso é o antiespecismo. E o item E, pragmatismo, é quando eu tenho um posicionamento ético de focar, de priorizar nos resultados concretos, mais práticos, na utilidade do meu comportamento, no que de útil, em termos práticos, concretos, o meu comportamento vai gerar. Então, nós temos aí 5 palavras que são importantes na prova de humanas, nas questões principalmente de filosofia. Vejam que o texto não menciona nada especificamente relacionado à felicidade, então não pode ser o estado eudaimônico que o item A traz. O texto não fala nada sobre prazer, então não pode ser o referencial hedonista do item B. O item C fala pensamento altruísta. Altruísmo é justamente quando eu priorizo o bem dos outros. Vejam que é justamente esse o posicionamento da narradora. Ela luta, ela prioriza o bem dos outros, se sensibiliza com as injustiças que os outros estão sofrendo. Então, por isso, o gabarito é o item C, pensamento altruísta. Item D, movimento antiespecista, está incorreto porque, apesar de a narradora falar que a chamavam de a protetora dos animais, não existe no texto, em nenhum momento, um pensamento, um posicionamento de afirmar que os animais e o ser humano e as outras espécies animais estão em um pé de igualdade e têm o mesmo valor moral. Em nenhum momento do texto isso se afirma, não se detalha e não se aprofunda essa questão dos animais. Apenas é mencionado que era uma alcunha que ela tinha, e não no sentido de uma defesa de que o ser humano e as outras espécies animais estão em um pé de igualdade. Então não é mencionado, não é apresentado no texto realmente um posicionamento antiespecista. E o item E, pragmatismo, também está incorreto porque o texto não traz um posicionamento de focar, de priorizar no meu comportamento o que de útil, de prático eu posso obter, eu posso gerar. Esse pensamento pragmático seria o foco em resultados concretos no meu comportamento quando eu estou agindo focando no resultado, no custo-benefício. Também não aparece no texto. Então, realmente, o nosso gabarito é o item C, pensamento altruísta. São conceitos importantes para a gente conhecer para a prova de humanas. Também ajuda na prova de linguagens, porque são palavras do vocabulário da língua portuguesa. E se você ainda não se inscreveu no canal do Curso FIC, inscreva-se agora para acompanhar mais materiais, resolução de questão, dicas, aulas, tudo de melhor nós estamos oferecendo aqui. Obrigado!